O ar salgado de Florianópolis era a primeira coisa que me cumprimentava todas as manhãs. Abria a vasta janela de vidro do meu apartamento na beira-mar norte, e a brisa do oceano, carregada com o cheiro de maresia e a promessa de um novo dia, invadia o espaço, varrendo os últimos vestígios de sono. Eu me chamo Tiago, tenho 34 anos, e a minha vida é um paradoxo cuidadosamente construído entre a solidão e o sucesso. De um lado, há o meu refúgio, este apartamento minimalista, de paredes brancas e móveis de design, onde o único som, além do murmúrio distante do trânsito, é o zumbido suave dos servidores no meu escritório. Do outro, há o Estúdio Lúdico, a empresa de desenvolvimento de jogos que cofundei com um amigo da faculdade há quase uma década. O que começou numa garagem úmida, com 2 computadores velhos e mais sonhos do que bom senso, é hoje uma das maiores referências da indústria na América Latina. Criamos mundos, heróis, narrativas que cativam milhões. Mas, para a minha família, eu ainda era o rapaz que brincava com joguinhos no computador. Essa desconexão não era nova. Era uma fissura antiga, que se aprofundara com o tempo até se tornar um abismo. Há mais de 2 anos que o silêncio era a única linguagem entre nós. Sem telefonemas de aniversário, sem mensagens de Natal, sem um simples "como estás?". Apenas um vazio, um fio de ligação que se partira e que ninguém, de nenhum dos lados, se dera ao trabalho de reatar. Eu costumava acreditar que a família era um porto seguro, uma âncora no meio da tempestade. Essa crença desmoronou-se há 2 anos, num dia que deveria ter sido de celebração, as bodas de ouro dos meus pais. Lembro-me perfeitamente, faltavam 3 semanas para a grande festa. Eu já tinha comprado as passagens de avião de Florianópolis para Porto Alegre, reservado um hotel e tirado uma semana de folga. O plano era simples: chegar mais cedo, ajudar com os preparativos, ser o filho presente que sempre me esforcei por ser. Liguei para a minha mãe, animado, mas foi o meu pai quem atendeu, a voz áspera como sempre. "Pai, tudo bem? Só para avisar que vou chegar uns dias antes para a festa, na quarta-feira. Se precisarem de ajuda com alguma coisa, é só dizer." Houve uma pausa do outro lado da linha, uma pausa estranha, pesada. Ouvi-o pigarrear, como se procurasse as palavras certas. Quando finalmente falou, o seu tom era diferente, carregado de uma hesitação que eu nunca lhe conhecera. "Olha, Tiago, se calhar era melhor não vires este ano." Fiquei confuso. Pensei que ele estivesse preocupado com o meu trabalho, com a despesa da viagem. "Não te preocupes, pai. Já está tudo organizado. Não é incômodo nenhum. Eu quero ir." A pausa seguinte foi ainda mais longa, mais densa. E então a hesitação desapareceu, substituída por uma frieza cortante que me gelou o sangue. "A tua irmã, a Sofia, vai trazer o namorado novo dela. Um homem importante, Ricardo. É gerente numa multinacional em São Paulo. Um homem de posição, que sabe conversar, apresentar-se. E tu, com esse teu trabalho. Francamente, é embaraçoso. É melhor que não venhas." O mundo pareceu parar por um instante. O copo de água na minha mão ficou subitamente pesado. Senti o sangue a subir-me ao rosto. Uma onda de calor e incredulidade. O que é que acabaste de dizer?" Gaguejei, a minha voz um fio trêmulo. Ele não vacilou. Não retirou uma única palavra. Pelo contrário, cravou a faca ainda mais fundo. "Se tu apareceres aqui, vais envergonhar a família toda à frente dos convidados. Se mesmo assim decidires vir, não me chames de pai." E desligou. Fiquei a olhar para o telemóvel, o ecrã escuro a refletir o meu rosto pálido e chocado. O som do mar lá fora parecia distante, abafado. O meu apartamento, o meu santuário, de repente pareceu uma jaula. As suas palavras ecoavam na minha cabeça, num loop cruel e incessante. "Vais envergonhar a família toda. Não me chames de pai." Vergonha. Era essa a palavra que ele tinha escolhido para me definir. A mim que durante os últimos 4 anos, silenciosamente, pagava não só as contas de luz, água e internet deles, mas também o caro plano de saúde da minha mãe e a fatura do cartão de crédito que usavam para os seus pequenos luxos. Ninguém nunca mencionou isso. Era um dado adquirido, uma responsabilidade invisível que eu assumira sem questionar. Com as mãos a tremer ligeiramente, abria na aplicação do banco no telemóvel. A minha mente, habituada a lidar com lógica e dados, precisava de quantificar a traição. Rolei pelo histórico de transações, mês após mês, ano após ano. As transferências automáticas, pontuais como um relógio suíço. O plano de saúde, as contas de consumo, as faturas do cartão. Fiz as contas. Nos últimos 4 anos, o valor ultrapassava os R$ 150.000. Olhei para aquele número, e algo dentro de mim, uma corda que se mantinha esticada há anos, finalmente se partiu. Não era raiva, nem sequer tristeza. Era um vazio profundo, uma clareza desoladora. Quase R$ 200.000 para ser chamado de vergonha. E então, uma pergunta, que eu nunca me tinha permitido fazer, emergiu com uma força incontrolável. O que é que a Sofia, a filha de ouro, alguma vez fez por eles? Não era inveja. Era uma necessidade súbita de justiça, de equilíbrio. Se eu era a vergonha, qual era a medida para o orgulho? Eu pagava pela sua estabilidade, pela sua saúde, pelo seu conforto, em silêncio. E ela?
Ela aparecia nos jantares de família com um sorriso radiante, um vestido novo e um namorado de posição a tiracolo, colhendo todos os louvores. Teria ela alguma vez sacrificado alguma coisa? Teria alguma vez perguntado se eles precisavam de ajuda? A resposta era um eco no vazio da minha memória. Não, nunca. Desde criança que eu estava habituado a viver nas margens. Nas fotografias de família, eu era sempre o que ficava na ponta, ligeiramente desfocado, ou atrás de alguém. Ninguém me pedia para me afastar, mas era o lugar que eu, instintivamente, ocupava. Todos os marcos familiares giravam em torno da Sofia. As suas festas de 15 anos, a sua formatura em belas artes, os seus dramas amorosos, as suas crises criativas. Ela era o Sol, e nós, os planetas, a orbitar em seu redor. Eu era o satélite distante, quase invisível a olho nu. A Sofia era 2 anos mais velha, mas o abismo entre nós era feito de expectativas. Ela era a artista, a sonhadora, a promessa de beleza e sensibilidade. Os meus pais falavam dela com um orgulho que transbordava. E eu, nos mesmos círculos de conversa, eu era uma nota de rodapé. O Tiago? Ah, está bem, sim. Mexe com umas coisas de computadores, acho eu. Eu acreditava, com a ingenuidade de um filho que só quer ser amado, que se trabalhasse o suficiente, se não causasse problemas, se cuidasse de tudo discretamente, um dia eles iriam notar, iriam ver-me. Mas estava enganado. Quando nos habituamos a ser invisíveis, ninguém dá pela nossa falta quando desaparecemos. A questão financeira começara com um telefonema da minha mãe, há 4 anos. A voz dela, suave e manipuladora, queixando-se de como as coisas estavam difíceis, de como a reforma mal chegava para as despesas, de como o seu plano de saúde tinha aumentado. Se pudesses ajudar só um bocadinho este mês, filho, faria toda a diferença. Eu concordei, claro. Pensei que seria temporário. Mas os meses transformaram-se em anos. O bocadinho tornou-se a totalidade das suas despesas variáveis. E o plano B nunca chegou. Às vezes eu tentava sondar. Mãe, a Sofia não ajuda? A resposta era sempre evasiva. Ah, a tua irmã tem as despesas dela. Ou, ela ajuda com outras coisas, filho. Não te preocupes com isso. Eu sabia que era mentira. Mas engolia a mentira, porque confrontá-los seria admitir que o meu lugar na família era o de um caixa eletrônico emocional. E eu ainda não estava pronto para isso. Até hoje. Sentado no sofá, o apartamento mergulhado na penumbra do fim de tarde, tomei uma decisão. Não por vingança, mas por autopreservação. Abri novamente a aplicação do banco. Fui à secção de pagamentos automáticos. O plano de saúde, a conta de luz, a água, a internet, o cartão de crédito. Um por um cancelei-os a todos. Cada clique era um ato de libertação. Um corte limpo e silencioso. Estava a reclamar a única coisa que eles não me podiam tirar, o meu respeito próprio. A primeira mensagem chegou uma semana depois. Era da minha mãe. O mesmo tom suave de sempre, ignorando completamente o cataclismo da nossa última conversa. Tiago, querido, a farmácia disse que o meu plano de saúde foi cancelado. Houve algum problema? Podes verificar, por favor? Li a mensagem e pousei o telemóvel na mesa. Não respondi. O facto de a primeira comunicação deles, depois de tudo, ser mais um pedido e não um "estás bem?" ou um "precisamos de conversar", dizia tudo o que eu precisava de saber. 2 semanas depois, o meu pai ligou. Deixei tocar até cair na caixa de correio. A mensagem de voz era previsível. O seu tom rude e impaciente. A companhia de eletricidade ligou. A conta deste mês não foi paga. O que é que se passa? Nenhuma palavra sobre a sua crueldade. Nenhuma réstia de remorso. Apenas a expectativa de que eu continuasse a ser o solucionador de problemas invisível. Apaguei a mensagem sem a ouvir até o fim. E assim o silêncio voltou, mais denso do que nunca, até o dia da festa. No dia das bodas de ouro dos meus pais, eu estava no meu apartamento, a observar as ondas a quebrarem na praia. O céu estava cinzento, ameaçando chuva. Imaginei a cena em Porto Alegre. O salão de festas alugado, a decoração dourada e branca, os parentes a chegarem, os sorrisos, os abraços. E no centro de tudo, a Sofia e o seu namorado de posição. Exatamente às 7 da noite, o meu telemóvel começou a vibrar. Era a minha mãe. Ignorei. 1 minuto depois, o meu pai. Ignorei. Em seguida, a Sofia. 3 chamadas perdidas em menos de 5 minutos. Continuei a olhar para o mar, o coração estranhamente calmo. 10 minutos depois, as mensagens começaram a chover. Mãe. Tiago, a luz do salão acabou. Estamos às escuras no meio da festa. Paga a conta, por favor. Pai, não há água nas casas de banho. O catering não consegue trabalhar. Resolve isto, agora. Sofia. A internet caiu. Não conseguimos pôr a música a tocar. Os convidados estão a ir embora. Estás a estragar tudo de propósito? Li as mensagens sem sentir nada. Apenas um cansaço profundo, existencial. Lembrei-me de que tinha cancelado os pagamentos há 3 semanas. E agora, no auge da celebração da qual eu fora banido, as consequências chegavam. A luz, a água, a internet, tudo a falhar no momento em que eles mais precisavam. Eu não respondi. O meu silêncio era a minha resposta. Eles não me ligavam porque sentiam a minha falta. Ligavam porque a sua infraestrutura de conforto tinha ruído. E eu era o único engenheiro que sabiam chamar. Pelas 8 da noite, a ofensiva mudou de tática.
Começaram a chegar mensagens de tios e primos, pessoas com quem eu mal falava, mas que agora se sentiam no direito de me julgar. Que falta de respeito, Tiago. A tua mãe está a chorar. Envergonhaste a família inteira. A Sofia tinha razão sobre ti. És um ingrato. Depois de tudo o que os teus pais fizeram por ti. Eu lia cada mensagem e arquivava-a uma a uma. Estava prestes a desligar o telemóvel, quando uma chamada de vídeo apareceu no ecrã. Era da minha prima Clara, a única pessoa naquela família com quem eu ainda mantinha uma ligação genuína. Hesitei por um segundo, mas atendi. O rosto dela apareceu, iluminado pela luz de emergência do salão. Ao fundo, o caos era visível. Pessoas a abanarem-se com leques improvisados, vozes alteradas, um ambiente de desastre iminente. Tiago, disse ela, a voz baixa e preocupada. O que é que se passa? Tu não vais pagar as contas, pois não? Olhei para ela, a única testemunha sã, no meio daquele manicômio, e a verdade saiu de mim, crua e sem filtros. Clara, foi o pai que me disse para não vir. Ele disse que eu era uma vergonha para a família. Disse que se eu aparecesse não era para o chamar de pai. Ela ficou em silêncio, os olhos a arregalarem-se em choque. Mas antes que pudesse responder, a câmara tremeu. Ouvi a voz da minha mãe, estridente, ao fundo. Ele atendeu. Dá-me isso. Diz-lhe que tenho vergonha de ser mãe dele. Depois, a voz do meu pai, a berrar. Isto é por causa de dinheiro. Que mesquinhez. Depois de tudo o que investimos nele. A câmara foi-lhe arrancada das mãos. O rosto da Sofia preencheu o ecrã, distorcido pela raiva. A mãe passou o dia a chorar por tua causa. Não tens um pingo de decência? Eu mantive-me em silêncio, a minha expressão neutra. O meu silêncio era o meu escudo. E então, por cima do ombro da Sofia, uma nova figura entrou no enquadramento. Um homem de fato escuro, cabelo impecavelmente penteado, com uma expressão de confusão no rosto. Ele olhou para o ecrã do telemóvel, e os seus olhos encontraram os meus. Ele franziu o sobrolho, incrédulo. E depois, a sua boca abriu-se. Chefe Tiago, o que é que o senhor está a fazer nesta chamada? A palavra caiu no meio do caos, como uma bomba de silêncio. Chefe. O salão, que antes era um tumulto de queixas e acusações, ficou subitamente quieto. Vi a Sofia virar-se lentamente para o namorado, a sua cara, uma máscara de confusão. Ouvi a voz de um tio ao fundo. Chefe, como assim, chefe? O rapaz, Ricardo, endireitou-se. Parecia ter percebido a dimensão do que estava a acontecer. Olhou para a minha família, reunida à sua volta como abutres, e depois para a câmara. A sua voz saiu clara e firme, cortando a tensão. Para quem não sabe, eu sou o novo diretor de projetos do Estúdio Lúdico. O Sr. Tiago Mendes é o fundador e CEO da empresa. Ele contratou-me na semana passada. Ele é o meu chefe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia-se ouvir a respiração coletiva suspensa no ar quente e abafado do salão. Vi o queixo da minha mãe cair. Vi o rosto do meu pai passar de vermelho de raiva para branco de choque. Vi a expressão da Sofia desmoronar-se, a arrogância a ser substituída por um pânico puro e absoluto. Eu continuei a olhar para a câmara, sem expressão. Apenas assenti lentamente, uma única vez, confirmando as palavras de Ricardo. Depois fixei o meu olhar no dele e, com a voz mais calma e profissional que consegui projetar, disse: Ricardo, espero que a sua apresentação à minha família esteja à altura das suas qualificações. Teremos uma reunião para discutir o projeto Valhalla na segunda-feira, às 9 da manhã. Não se atrase. E desliguei a chamada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi um sono profundo e sem sonhos. Não havia satisfação na minha vitória, apenas a paz que vem com o fim de uma longa guerra. No dia seguinte, um domingo, recebi um e-mail. O remetente era Ricardo. O texto era longo e sincero. Senhor Tiago, peço imensas desculpas pelo que aconteceu ontem. Eu não fazia a mínima ideia de que eram a sua família. A forma como o trataram foi inaceitável. Eu sempre o admirei como um visionário na nossa indústria. E ver aquela cena abriu-me os olhos. Já terminei a minha relação com a Sofia. Não posso estar com alguém que trata o próprio irmão daquela maneira. Mais uma vez, as minhas sinceras desculpas por ter sido envolvido nisto. Refleti por um momento e escrevi uma resposta curta. Ricardo, as suas relações pessoais não me dizem respeito. O que espero de si é profissionalismo e resultados. O nosso acordo de trabalho mantém-se. Vemo-nos na segunda-feira. Enviei e fechei o computador. Para mim, o assunto estava encerrado. 5 minutos depois, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Sofia. Tiago, por favor, eu sei que errei. Fala com o Ricardo. Ele admira-te, ele vai ouvir-te. Diz-lhe para me dar outra oportunidade. Eu faço qualquer coisa. Peguei no telemóvel e digitei lentamente, escolhendo cada palavra. Sofia, o Ricardo não te deixou por minha causa. Ele deixou-te por causa de quem tu és. Por causa da forma como tratas as pessoas que consideras inferiores. Da tua arrogância, da tua convicção de que o mundo te deve alguma coisa. Algumas coisas, nem mesmo o meu chefe pode consertar. A resposta dela foi imediata. Eu mudo. Juro que mudo. Por favor, Tiago, só desta vez. Li a mensagem e apaguei-a. Algumas promessas nascem demasiado tarde para serem acreditadas. Passou uma semana, depois outra. E então, numa sexta-feira chuvosa, a campainha do meu apartamento tocou. Olhei pelo intercomunicador e o meu coração deu um salto. Eram os meus pais.
com malas. Tinham voado de Porto Alegre para Florianópolis. Abri a porta, a minha expressão impassível. Eles entraram, olhando para o meu apartamento, com uma mistura de espanto e ressentimento. Sentamo-nos na sala de estar, o silêncio pesado entre nós. Foi o meu pai quem falou primeiro, um pedido de desculpas ensaiado, sem convicção. A minha mãe acrescentou que talvez tivessem exagerado, que as coisas tinham saído do controle. Eu ouvi sem interromper, à espera do verdadeiro motivo daquela visita. Não demorou muito a chegar. Nós somos uma família, Tiago, disse o meu pai, o tom a mudar de apologético para paternalista. E a família ajuda-se. Nós criamos-te, demos-te estudos. Tudo o que tens hoje, uma parte é graças a nós, não é? A minha mãe continuou, a voz melosa. Pensamos que se pudesses ajudar-nos com, digamos, uns 5.000 reais por mês, seria uma grande ajuda. Para alguém na tua posição, não é muito, pois não? Eu olhei para eles. As duas pessoas que me tinham banido da sua vida por vergonha, agora sentadas no meu sofá, a colocar um preço na sua reconciliação. 5.000 reais por mês. O meu sucesso não era meu, era uma dívida que eu lhes devia. Deixei escapar um pequeno riso, baixo e sem humor. Eles olharam para mim, expectantes. E a Sofia? Perguntei, a minha voz perfeitamente calma. Quanto é que ela vai contribuir por mês? O ar na sala ficou denso. A minha mãe desviou o olhar. Bem, tu sabes. A tua irmã está a passar por uma fase difícil. O trabalho dela como artista é instável, e o fim do namoro com o Ricardo deitou-a muito abaixo. As mesmas desculpas de sempre. A mesma narrativa da filha frágil e do filho recurso. Assenti lentamente. Compreendo. Então, a minha proposta é esta. Se a Sofia concordar em dar-vos 5.000 reais por mês, eu dou o mesmo valor. Nem um cêntimo a mais, nem um cêntimo a menos. Eles olharam para mim, boquiabertos, como se eu tivesse acabado de falar numa língua estrangeira. Continuei, o meu tom inalterado. Se querem que eu assuma todas as despesas, como antes, então quero um acordo legal. Um documento assinado em cartório, a estipular que, após a vossa morte, a casa de família fica inteiramente para mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do meu pai a levantar-se de um salto. A sua mão bateu com força na mesa de centro, fazendo as chávenas de café tremer. Estás a pôr condições aos teus próprios pais, berrou ele, o rosto congestionado de fúria. Nós criamos-te durante mais de 20 anos, e agora queres negociar conosco como se estivesses num mercado. Que raio de pessoa te tornaste? Eu não me mexi, esperei que a sua fúria se esgotasse. Depois levantei-me também, devagar. A minha voz, quando falei, era baixa, mas cortou o ar como uma lâmina. Acho que está na hora de vocês saírem da minha casa. Não houve mais gritos, apenas o som das malas a serem arrastadas pelo chão de madeira e o clique suave da porta a fechar-se. Um som mais definitivo do que qualquer discussão. Isso foi há 2 anos. Desde aquele dia, não houve mais chamadas, nem mensagens, nem visitas. Eu não bloqueei os seus números, não os apaguei da minha vida. Simplesmente deixei de ser eu a estender a mão. E no silêncio que se seguiu, encontrei a minha resposta. Eu só fazia parte da família enquanto era útil. Hoje, continuo a viver em Florianópolis. O estúdio lúdico continua a crescer. A brisa do mar continua a saudar-me todas as manhãs. A diferença é que já não carrego o peso de uma afeição não correspondida. Já não sou o caixa eletrônico emocional de ninguém. Aprendi da forma mais dura que a família, por vezes, não é o sangue que partilhamos, mas o respeito que construímos. A verdadeira família não te vê como uma obrigação ou um plano de emergência. Vê-te como uma pessoa, com ou sem o que podes oferecer. E ao fechar este capítulo, pergunto-me a mim mesmo, e a quem quer que esteja a ler isto. Estive eu errado? Fui demasiado frio ao estabelecer aquelas condições, ao cortar os laços com os pais que, apesar de tudo, me criaram? Ou terá sido, finalmente, um ato de amor próprio, um passo necessário para salvar o que restava de mim? Há uma linha tênue entre o dever e a autodestruição, e eu, finalmente, aprendi a não a atravessar.